Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui nesse vídeo de número 7 dessas características de um empreendedor de sucesso tão fundamentais para que a pessoa possa de verdade conseguir alcançar seus objetivos. Então a gente fez uma série de vídeos, um por um, falando de muitos pontos, de características fundamentais que a gente precisa ir adquirindo para que a gente possa de verdade conquistar nossos objetivos. Nossos objetivos simplesmente, eles não vão se cristalizar se a gente não tiver foco, vontade, força, determinação. Isso é uma coisa tão óbvia, é tão lógico isso, né? A gente vê no mundo muitas pessoas que fazem sucesso e muito mais, infelizmente, as pessoas que fracassam, porque elas não têm uma determinação, elas não têm um foco, elas não têm realmente esse poder realmente que cada um de nós tem dentro de cada um de nós, que é essa máquina humana perfeita, maravilhosa. Porém, o que acontece dentro de cada um de nós que de repente a gente fracassa num determinado ponto, né? Então é isso que a gente foi falando, de cientistas falando sobre esse poder que existe dentro de cada um de nós, que o cérebro humano processa 400 bilhões de bits por segundo e a gente só consegue perceber 2.000, ou seja, a gente não consegue usar todo esse potencial humano. Ainda mais que a gente viu sobre aquele batalhar de antíteses que existe, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa personalidade, formada do 0 aos 7 anos, que vai deixando determinadas coisas negativas dentro da gente, quantos nãos a gente já recebeu até hoje, quantas frustrações, quantos medos, quantos complexos foram sendo criados, né, na nossa vida. E isso é simplesmente uma ilusão, porque a gente pega isso de dentro do nosso subconsciente e tem aquilo como um código de referência. Ai, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Porém, a gente que está agora na época dos Jogos Olímpicos, a gente vê assim de repente determinadas pessoas que ganham uma medalha de ouro e outras pessoas que não conseguem ter aquele mesmo desempenho. O que faz a diferença? O que será que essa pessoa pensa? Como ela sente? Como ela age nos momentos de dificuldade? Porque todos nós vamos ter momentos de dificuldade. E se a gente continuar focando no que a gente quer, né, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos. Claro, a gente tem que ter um foco preciso naquilo que a gente quer, coisa que a gente vai estar falando nesse vídeo e passando. Olha, fique até o final desse vídeo, porque a gente vai passar um exercício para que a gente possa desenvolver, fortalecer essa capacidade de foco, para que a gente tenha cada vez mais foco e capacidade de atingir nossos objetivos. Então isso é muito, muito importante. É interessante a gente analisar que a gente precisa tirar dessa máquina humana perfeita o máximo de energia. Ela é perfeita, essa máquina humana. Porém, é interessante que a gente saiba também que a gente tem 3 alimentos que sustentam essa máquina humana, que é o que pensamos, nossa respiração e, obviamente, o que comemos. E aí ela produz uma vitalidade, uma força, uma energia para que a gente possa realmente se desenvolver ou pegar os códigos de referências negativos que a gente tem dentro de cada um de nós e se complicar. Mas lembre, é importante que a gente se foque nas pessoas de sucesso, que a gente perceba essas características de um empreendedor de sucesso, porque eles fizeram uma transformação. Muitos deles tiraram fortunas do nada, porque tiveram ali uma clareza do que eles queriam, seus objetivos eram muito claros. E obviamente, quando a gente tem objetivos claros, a gente vai conseguir atingir nossas metas. Agora, não vivamos nenhuma ilusão de que a gente não vai ter problemas, situações e coisas pra gente resolver na nossa vida. Isso é muito óbvio. O X é como a gente encara esses problemas. Agora, se a gente tem uma vitalidade, uma força, né? Aí a gente vai conseguir tirar o máximo dessa energia da nossa vitalidade, tá? Então, e essa vitalidade, né? Essa força, esse foco, essa energia, a gente vai transformar isso no nosso destino, vai transformar isso realmente no que a gente quer, tá ok? Então, é fundamental que a gente crie o máximo de energia dentro dessa máquina humana, com um foco positivo, realmente direcionado para aquilo que a gente queira. Óbvio, isso é óbvio, não é verdade? Então precisamos utilizar sabiamente essa energia, essa vitalidade que existe dentro de cada um de nós. E se a gente for ver assim, a coisa mais antiga que existe, que a gente vê como que existe essa energia motriz dentro de cada um de nós, a gente pega, por exemplo, um trem a vapor.
O que move um trem a vapor? Obviamente a energia que é colocada ali, né? E ele transforma aquilo numa força motriz. Guarde isso porque isso é muito, muito importante. A gente tem essa energia, a gente produz essa energia através desses 3 alimentos que a gente falou. O que pensamos, as nossas respirações, que a gente vai estar falando muito sobre isso, vai passar um exercício para que a gente possa ter um foco e ver as coisas se cristalizando. E aí o cérebro, ele vai criando possibilidades, porque se o cérebro humano processa 400 bilhões de bits por segundo e a gente só percebe 2.000, ele consegue, com essa máquina humana, com esse cérebro maravilhoso que a gente tem, ele consegue verificar, ver e cristalizar soluções para os nossos problemas. Guarde isso, que isso é muito importante, desde que a gente tenha um foco preciso, tá ok? E isso é importantíssimo, que a gente sempre fique focado nessa inspiração, nessa força maravilhosa que a gente tem. O que seria essa inspiração? Como a gente falou no vídeo passado, é quase impossível falar com palavras o que é uma inspiração. Agora você pode sentir, e é isso que cria essa força motriz que a gente exemplificou e vai falar um pouco mais sobre esse trem a vapor. O que é um trem a vapor? Um trem a vapor tem uma energia e ali naquela caldeira ele consegue mover um trem muito pesado, diga-se de passagem, e de uma energia de um vapor que disperso, o que a energia faz? Nada. O ar que está aqui disperso, ele não faz nada. Não é verdade? Isso é uma lógica. De repente a luz, ela ilumina pura e simplesmente. Agora, se você coloca um foco muito grande dentro da luz, ela cria um raio laser, uma energia de um trem a vapor dentro de uma caldeira. Você coloca aquela energia, você consegue mover um trem. Agora veja, e se essa caldeira tiver muitos furinhos lá, o que vai acontecer? Essa energia vai se dispersando, vai se perdendo. E será que isso não acontece dentro da gente quando a gente tem muitos pensamentos negativos e situações, códigos de referência que a gente falou já no vídeo passado sobre a formação da nossa personalidade? Tão importante para que a gente determine o nosso destino. Porém, se a gente de repente tem uma personalidade muito negativa, ó dia, ó vida, ó azar, a gente pode transformar isso em positivo. Como? Tendo um foco. Agora, como que a gente tem um foco? Focar, obviamente, no que a gente quer. Aí é até interessante que o Daniel Goleman, um autor muito famoso, Dr. Daniel Goleman, ele escreveu um livro falando sobre foco e o poder que existe no foco, que ele é determinante no nosso sucesso ou no nosso fracasso na nossa vida. Então a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso durante o vídeo aqui. Mas é importante que a gente entenda esse trem a vapor, essa força, essa energia. Ela, se você tem vários furinhos ali dentro daquela caldeira, ela vai perdendo a energia, não é verdade? Agora, o que será que são esses furinhos? O que será que rouba a nossa energia? São os nossos pensamentos destrutivos, nossos complexos, nossos medos, nossas frustrações, nossas dúvidas, etc. Então, é importante que a gente entenda que a gente tem que buscar sempre fazer um exercício de estar inspirado. O que será que é essa inspiração e como potencializar essa pira, né? Tem um dos Jogos Olímpicos que a gente está tendo agora, né? Essa pira sagrada, esse símbolo sagrado dos Jogos Olímpicos, esse fogo dos gregos, né? Que é representado como uma pira sagrada. E obviamente a gente tem essa força dentro de cada um de nós aqui e agora. E como acentuar essa pira? Como fazer com que esse poder maravilhoso de criação que existe dentro de cada um de nós possa ser acentuado, possa ser cada vez mais, cada vez com mais força, com mais vontade, com mais foco, com mais determinação. Então, no livro ali do Daniel Goleman, né, Foco, ele fala muito sobre isso. Agora, como que a gente pode ter esse foco, ter essa capacidade realmente de focar no que a gente quer? Tá ok? Então é isso que a gente vai estar falando hoje, que é tão importante que a gente, como tudo na vida, que a gente faça exercícios para que a gente possa ter um foco, tenha uma força, e essa força cada vez mais vá se acentuando como um fogo, que a gente vai colocando lenha e ele vai criando cada vez mais fogo, mais força, mais energia, porque é isso que a gente tem que ter dentro da gente, através de uma inspiração. Inspira, fogo, pira olímpica, sagrada, tão linda, tão um símbolo tão maravilhoso, tão poderoso, e esse fogo seja aceso cada vez mais e cada vez mais dentro de cada um de nós. Então, guarde esse símbolo sagrado, porque nesse símbolo tem muita força, tem muito poder. E como criar isso?
Tá ok. Então hoje nós vamos estar passando um exercício para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa pira sagrada, sobre como que a gente pode criar uma inspiração dentro de cada um de nós. Bom, como um exercício, existem muitos exercícios que a gente pode estar desenvolvendo esse foco, desenvolvendo essa inspiração, esse fogo, essa energia dentro de cada um de nós. Agora, hoje eu vou estar passando um que dá muito resultado, que é muito importante, é muito interessante e que, como todo exercício na nossa vida, ninguém emagrece, por exemplo, do dia para a noite, né? Uma coisa que tem que ter uma constância, tem que ser um trabalho. Se você pegar uma semente, todo o potencial daquela semente já está na sua semente. É uma coisa muito óbvia. Como você vai plantar, como você vai regar, como você vai tratar aquela semente, é a questão de como vão ser os frutos, ok? Então é importante que exista essa meditação. E hoje é interessante, né? Tem falado muito sobre os poderes terapêuticos da meditação, mas a gente não vai se aprofundar nesse vídeo nisso. A gente vai só colocar como essa meditação, como esse foco, como essas respirações profundas em detalhes que a gente vai estar passando agora, nos ajuda muito, muito, muito a acentuar esse fogo e nos dá a possibilidade de ter inspiração acima desses pensamentos e coisas de dificuldade que a gente vai ter durante o nosso processo até chegar ao sucesso financeiro, familiar, equilíbrio psicofisiológico e etc e tal, ou seja, a nossa saúde. Isso tudo depende realmente de como a gente pensa, sente e age. É uma coisa muito lógica, né? Por exemplo, uma pessoa que de repente ela tem muitos pensamentos negativos, situações, etc e tal, e ela não consegue resolver, isso com certeza vai chegar na saúde dela, prejudicando a saúde dela. Agora é importante que ela acentue esse fogo que existe dentro dela, que essa chama, essa força, essa anima. É interessante, não sei se você sabe, mas anima do grego vem de alma, ou seja, anime essa força poderosa que existe dentro de cada um de nós e vá dando cada vez mais poderes, faculdades, dons e virtudes dela se manter focada. Agora, como que a gente descobre o nível de foco que a gente tem? Obviamente a gente vai vendo no nosso dia a dia situações que a gente não consegue transcender, que existem determinadas impressões que chegam na nossa vida e a gente, ó dia, ó vida, ó azar, o que farei para o jantar? Brincadeira, é que tem um desenho que falava sobre isso, né? Mas vamos lá. Como a gente sabe o nosso nível de foco? A gente pode fazer um exercício muito simples e buscar cada vez mais ir desenvolvendo essa força, essa pira sagrada dentro de cada um de nós. Existem muitos exercícios, tá? Depois eu vou estar contando um pouco da minha história pessoal, de como que a gente foi desenvolvendo essa energia, essa força, essa vontade, através de coisas muito simples, porém que, como todo exercício que eu estava falando, tem que ser feito esse exercício constantemente na nossa vida. De repente, como eu estava falando, você quer emagrecer, coisa mais simples do mundo, né? Não é pura e simplesmente a pessoa mudar os seus hábitos alimentares, porque vai ter uma determinada situação que ela vai pensar, ai, será que eu consigo, será que eu não consigo, etc e tal. Então ela pode criar essa força da inspiração dentro de cada um de nós. Então como? Através a pessoa para em um determinado momento do seu dia e ela pode dedicar quanto tempo ela quiser para isso. Não vou falar para você faça X tempo disso, não, faça aquilo que você possa cada vez mais ir alimentando esse fogo, essa determinação e esse foco. Como? Você vai pegar, você vai sentar num local que você queira, bem tranquilo, etc e tal, e vai buscar fazer uma respiração, inspirando em 5 segundos. Vamos lá, imaginando, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Inspirei em 5 segundos. Segura 5 segundos. Aí vem o processo que realmente é importante. Ela vai visualizar o que ela quer na vida dela. Visualizou? Pensou? Sentiu? Percebeu aquilo que você quer? Ok, imagina aquilo se cristalizando. Eu não sei o que você quer, eu imagino, tá? Mas imaginemos esse poder. Até diria Einstein, né? Que imaginar é criar. Imagine isso. Então você inspirou em 5 segundos. Segura esses 5 segundos, imaginando aquilo cristalizando na sua vida. E depois solta o ar. 5 segundos. De novo.
Inspire em 5 segundos. Segura 5 segundos. Imagina aquilo que mais você quer, aquilo que mais te motiva a alcançar seus objetivos. 5 segundos. Solta. De novo. Solta. 5 segundos. Inspira de novo. 5 segundos. Segura. Imagina o que você quer. Imagina aquilo se cristalizando. Imagina aquilo se tornando verdadeiro na sua vida. Posso te falar uma coisa? Isso é científico. Isso é ciência. Isso não é pura e simplesmente algumas coisas que são balela, né? De pensar pura e simplesmente positivo. Isso começa a se cristalizar. O seu cérebro, ele começa a criar como que eu vou atingir esses objetivos. E ele fica ali buscando situações. Obviamente, o seu nível de foco, e aí que a gente consegue perceber o nível de foco que a gente tem. A gente começa a pensar em um monte de coisa e a gente de repente a mente começa a querer devagar. Não deixe a sua mente devagar. O contrário de concentração é divagação. Não deixe sua mente devagar. Mostre para você mesmo que você tem foco, que você tem vontade, que você tem determinação. E vai fazendo esse exercício várias vezes. Quantas vezes? Não sei. Quantas vezes você puder. Mas sinta e veja por você mesmo, não por ninguém. Ninguém vai precisar te contar isso. Quantas vezes a sua mente começa a querer divagar em vários tipos de pensamentos, de sentimentos e emoções? Force ela a se manter no foco, tá bom? Então era isso que eu queria estar passando hoje nesse vídeo, para que a gente possa realmente exercitar esse fogo da inspiração, que quando o nosso objetivo é maior, quando isso realmente começa a se cristalizar dentro da gente, se tornando uma inspiração, nada vai poder te parar. Lembre-se, nada. Então nos próximos vídeos a gente vai dando outras técnicas, mas essa é muito importante para que a gente vá desenvolvendo esse poder do foco, esse poder da inspiração e realmente estar focado no que a gente quer, não no que a gente não quer. Isso é uma lógica muito grande, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer muito grande tê-lo até aqui. E tenho certeza que se você praticar isso, essa meditação criadora, cristalizando inspiração, essa anima, essa força, com certeza isso vai ajudar muito ao que o seu foco, que você tenha continuidade de propósitos, determinação e coragem para que cada vez mais você lute para conseguir seus objetivos. DC Comunique, agência Google Partner.